Sejam bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, aqui do Kardec Tube. Eu sou Michel Macedo e nós estamos na introdução do projeto que se propõe a criticar a obra do Espírito André Luiz, comparando ela com as obras de Kardec, mostrando que essa obra contradiz muita coisa com aquilo que foi dito na obra de Kardec. Nós estamos na introdução, uma longa introdução, já estamos nos encaminhando para o fim dessa introdução, depois nós vamos entrar na obra propriamente dita, analisar ela capítulo por capítulo. Estamos tratando de um ponto muito importante, os critérios para algo ser considerado espiritismo kardeciano. O que é preciso para que algo seja considerado espiritismo? Isso é algo muito importante, já que são justamente esses critérios que as pessoas fazem confusão ou desconhecem e fazem as pessoas pensar que tudo o que algum espírito diz, só porque um espírito disse ou porque é parecido com algo que a obra de Kardec disse, então se trata tudo de espiritismo, tudo está de acordo. Para tratar desses critérios, nós estamos analisando um dos textos mais importantes sobre esse assunto, que Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, que é justamente o texto da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, o famoso controle que o movimento espírita aí gosta de debater. O que a gente já demonstrou é que há um erro, como é de costume do movimento espírita por estudar pouco Kardec, há um erro no entendimento de como que se dá esse controle universal e como que algo serve de critério e quais são os critérios para algo ser considerado espiritismo ou não. Então vejam que isso é um ponto fundamental, já que a gente vai tentar mostrar nesse projeto que aquilo que o André Luiz disse não é espiritismo. Não está de acordo com esse espiritismo de Kardec, e que não é uma evolução da doutrina de Kardec, como muitas pessoas pensam. Então é muito importante entender esse texto e desfazer ao máximo a confusão que existe, por isso que a gente está analisando o texto inteiro. Nós já vimos o início dele, nós vimos que o Espiritismo tem características, a teoria que Kardec elaborou tem características que ninguém conseguiu fazer nem parecido, quanto mais atender ao nível de exigência e controle que Kardec teve, e que esse controle que dá a sua autoridade, que dá a sua credibilidade. Por isso que o Espiritismo tem, naquilo que ele se propõe estudar, a melhor teoria, o melhor controle e a maior autoridade. E como ninguém não chegou nem perto do que Kardec teve, a gente continua colocando a obra dele como a única, a melhor e a obra insuperada, ou seja, que não foi superada até hoje. Portanto, se a gente quiser estudar, entender o Espiritismo, o nosso guia seguro é a obra de Kardec, e qualquer obra que não concorde com ela não será uma obra boa, não será uma obra com a opinião espírita, né? Então é isso que a gente tem que entender. A gente vai continuar estudando esse texto e tecendo comentários para deixar isso mais claro, já que, repetimos, é um assunto que mesmo aqueles estudiosos do movimento espírita que são kardecianos, ou seja, que entendem Kardec como a obra principal, fundamental, Kardec como mestre, mesmo no meio dos kardecianos ainda há equívocos sobre a questão dos critérios para algo ser espiritismo e sobre o controle universal. Vamos seguir, então, com Kardec, abre aspas. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um homem só, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta,
proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porquanto nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há a negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Percebam que ele continua mostrando as características da universalidade, mostrando que essas características é que vão dar a autoridade, a força para o Espiritismo. Então ele mostra tanto a questão de como é essa universalidade e os resultados dela. E ele mostra a excepcionalidade com que o Espiritismo conseguiu isso. Embora as ciências já trabalhem com uma ideia que tem alguns pontos parecidos e que isso faz a ciência ter a sua força e credibilidade, o Espiritismo, enquanto ciência, ela conseguiu algo além ainda do que as demais ciências, como a gente já tratou um pouco no outro estudo e a gente vai continuar tratando. Então ele inicia mostrando nessa universalidade, então ele está mostrando que agora os resultados da universalidade, né, está a força do Espiritismo. Ora, é uma questão de lógica muito simples. Se na universalidade o Espiritismo tem a sua força, evidentemente que se eu sair dessa universalidade, o Espiritismo perde força e passa a ser fraco. É uma questão de lógica muito simples. Então, se a gente tem hoje um movimento espírita mais fraco, foi porque justamente se afastou dessa universalidade. Então vejam a importância da gente entender essa universalidade e se guiar por ela, porque é nela que está a força do Espiritismo. Mas não está só a força. Além disso, a universalidade proporciona força e rápida propagação. É muito difícil uma ciência, uma filosofia, uma doutrina qualquer conseguir ao mesmo tempo ter força e rapidez de propagação. Aqui começa a mostrar aquilo que o Espiritismo tinha de melhor, de mais forte que as demais doutrinas, o que dá a sua autoridade. Porque ela conseguiu ao mesmo tempo, através da universalidade, rápida propagação e força. Da mesma forma que nós dissemos, que se a pessoa se afastar da universalidade, ela perde a força, ela também perde a capacidade de propagação. Então vejam que à medida que a gente estuda esse texto, a gente também pode refletir sobre o que aconteceu depois com o movimento espírita. O movimento espírita, ao jogar fora a universalidade, ao não entender, ao não aplicar, ao não se guiar por essa universalidade, perdeu força e perdeu propagação, mostrando justamente a fase que a gente se encontra agora. A teoria continua muito sólida, mas a continuidade do trabalho, da divulgação e do desenvolvimento não, porque justamente os próprios espíritas não entenderam e não se guiaram por essa universalidade, que Kardec deixou muito bem explicada, como a gente está vendo aqui. Então ele volta a dizer, a palavra de um homem só, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar no planeta todo. Então vejam, Kardec está falando de uma época em que havia os jornais, as revistas, a mídia impressa, né? Então as pessoas, até elas conseguirem criar uma ideia, publicar essa ideia e fazer essa ideia ser espalhada pelo mundo todo, através da imprensa escrita, vejam a dificuldade. Mesmo hoje, que a gente já tem um meio que é a internet que pode atingir o mundo todo, ainda há uma dificuldade, porque mesmo que eu faça um grande investimento, e eu preciso fazer um grande investimento com a imprensa através da internet, para que algo